você é obrigado a aplaudir também. Por quê, pastor? Porque é assim que funciona. É muito barulho, eu queria uma igreja caladinha, pacata, então não é essa. Porque eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus empolgado. Eu poderia pregar hoje sobre empolgação, mas não é essa a palavra. Eu quero falar sobre receber o poder de Deus. Olha só, vamos ler no versículo 2. Tem muitos versículos para ler. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Eliseu, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim desceram a Betel. Amém? Amém? Eles estavam em Gilgal. E Elias falou o seguinte: ó, o negócio é o seguinte, fica aí, Eliseu. Elias falou: fica aí, Eliseu, porque o Senhor está me tirando de Gilgal e vai me levar lá para Betel. E para quem não sabe, Betel significa o que? A casa de Deus, onde Deus habita, né? Ali onde Deus fala. Ele falou: olha, nós vamos sair de Gilgal e nós vamos para Betel. Sabe por quê? Porque quem quer o poder de Deus sai de Gilgal e vai para Betel. E quando nós falamos de Betel, nós estamos falando de compromisso. Nós estamos falando realmente de ser pessoas compromissadas na casa de Deus. Sabe, Elias, ele estava testando o coração de Eliseu e disse: olha, fica aí, cara. Ele falou: de jeito nenhum, de jeito nenhum, eu não vou te deixar, eu vou estar contigo. Ah, meu irmão, o que Deus precisa nesses dias são de discípulos que vão olhar para os seus discipuladores e vão dizer assim: de jeito nenhum eu vou te deixar. Pessoas que realmente estão ligadas ao seu líder. Não estou falando, meu irmão, de pessoas que chaleram. Não, estou falando de realmente discípulos que sabem. E Eliseu sabia que a unção de Deus estava sobre a vida de Elias. E ele disse: eu não vou te deixar, porque eu sei o que eu quero. Eu quero o meu ministério, eu quero o chamado de Deus na minha vida, eu quero da tua unção. Mas para receber essa unção existe um caminho a ser perseguido. E o primeiro caminho é sair de Gilgal e ir para Betel. Ir para Betel, meu irmão. Ir para Betel. Então tem muitos que querem buscar Deus, mas querem ficar em Gilgal, com a unção que nunca vai brotar. Porque, meu irmão, a primeira coisa, para que você possa sair de Gilgal e chegar a Betel, você precisa de ter algo: aliança. Fale aliança. Aliança. Eu escutei, fale aliança. Aliança. E você sabe o que é aliança? Aliança é aquela, meu irmão, que ninguém te separa. Quando você coloca uma aliança, como eu coloquei no meu dedo, com minha esposa, ninguém pode nos separar. E foi uma ordem de Deus. Ele disse o quê? Que Deus juntou, não separa o homem. Só que ele não disse, é porque muitas pessoas têm ideia errada desse versículo. Deus não está dizendo assim que os de fora podem separar. Ele está falando para o homem. Aquilo ali é uma ordem para o homem não desmanchar aquilo que Deus fez. Quando ele está falando do homem, ele está falando da vontade do homem. Não pode separar, porque existe uma aliança. Então Elias disse: fica aí, Eliseu. E Eliseu disse: de jeito nenhum eu vou te deixar. Eu vou sair do lugar de conforto e eu vou para Betel. Ir para Betel, meu irmão, significa o que? Trabalho. Ir para Betel significa ter aliança. Ir para Betel significa ir para a escola de líder. Ir para Betel significa ir para o encontro com Deus. Ir para Betel significa abrir uma célula. Porque tem pessoas que não querem célula na sua casa, porque falam assim: não rasgar meu sofá. Ei, não vou fazer célula, porque se fulano de tal vier com aquelas pestinhas dela, misericórdia, vai acabar com minha casa. Sabe, pessoas que valorizam muito mais coisas do que o propósito.
é muito mais importante do que qualquer coisa, até mais importante do que a sua própria vida. Como assim, pastor? Eu descobri uma coisa e realmente é muito sério. Há 3 anos atrás o meu sogro faleceu no dia 13 de junho. E aí nós tínhamos uma viagem marcada para São Paulo. E aí nós tínhamos a viagem marcada no dia 14. E a Gorete em luto, chorando a perda do seu pai. Mesmo assim nós fomos. E ela foi ali chorando no carro. No dia 15 de junho nós estávamos com um profeta africano, um homem de Deus. E aí ele não sabia de nada, não nos conhecia, vários pastores, dezenas de pastores. Ele pega e me chama, e nós vamos lá. E ele começou a dizer: quando vocês entraram, eu vi uma tocha de fogo sobre a cabeça de vocês. Aí ele pediu para nós nos aproximarmos, e ele olhou para ela e disse assim: olha, Deus levou o seu pai. Ele não sabia de nada, ninguém tinha falado nada para ele. Vou contar aqui os testemunhos do que aconteceu lá, foi extraordinário. Mas uma coisa ele disse assim: olha, Deus levou, sabe por quê? Porque ele iria ficar muito mais doente do que você imagina, porque ele tinha sofrido derrame e já estava sofrendo. E aí ele disse o seguinte: olha qual foi a resposta do profeta. Ele disse: Deus resolveu levar o seu pai, porque ele ia entrar em tanto sofrimento que iria atrapalhar o seu ministério. Você teria que parar as suas atividades para ficar cuidando do seu pai. Então Deus decidiu levar. Para muitos, puxa, Deus então matou meu pai por causa disso. Mas para nós que também somos profetas, nós compreendemos. Primeiro, se Deus levou, está melhor do que aqui, não é verdade? Então já confortou. Segundo, eu parei para pensar e falei assim: como o meu ministério é importante. O sair de lá quer dizer que para Deus levar alguém, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, para que o propósito dele se cumpra, ele vai fazer. Ele pode acabar com uma geração para que o propósito dele se cumpra.